Olá, meu nome é Dimitri, eu trabalho com tecnologia há 20 anos e escrevo um pouco sobre Power BI, SAP e outras tecnologias nas redes sociais. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre um cenário de negócio em que é obrigatório, você precisa ter o ano e o mês no mesmo eixo do gráfico. Por padrão, quando você tem um calendário, ou você coloca o ano ou você coloca o mês ali, você precisa, para um certo requerimento, colocar o valor do ano anterior, o valor do ano atual e alguns meses selecionados. Basicamente, ou você vai criar vários gráficos e ficar morrendo de raiva com as fórmulas para fazer, ter um monte de coisa para manutenção, ter que tomar cuidado para alinhar tudo, ou você pode procurar uma opção de criar um calendário auxiliar para você fazer esse ajuste. Eu tenho essa base aqui, ó, dados dela vêm de vendas daquela base de exemplo da Contoso, e eu quero mostrar aqui a solução que foi feita. Eu tenho minha base aqui, minhas cargas feitas via SQL, eu tenho calendário, inclusive esse calendário aqui eu copiei do Alisson, depois eu até deixo o link ali da postagem. Mas como é que ficou então? Vamos direto ao ponto aqui. Nova tabela que copia direto os dados da de calendário. Eu estou querendo só que apareça uma linha por mês dela. Então, eu estou filtrando aqui dia do mês igual a 1. Poderia dar um remover duplicados do mês, ia dar o mesmo efeito prático. Próxima etapa, eu deixo só as colunas que eu quero, que já estão prontas ainda daquele calendário lá. A data, ano, o número do mês, o nome, início e fim dele. E é aqui que começa a diferenciação entre os dois calendários para a gente poder ter essa situação. Para que cada mês, quando o usuário filtrar ali, então, por exemplo, janeiro, apareça o ano anterior, o mês anterior e tudo aquilo ali nesse formato aqui, no eixo, ó. Então, quando o usuário seleciona aqui, ó, 2023, outubro, aparece outubro, setembro, agosto, média do ano e a média do ano anterior. Para poder fazer isso, eu preciso para que cada linha do mês seja aberta em várias outras linhas, sempre na mesma quantia de linhas que existe. Então, para isso, foi adicionada uma coluna, Table Added Column, chamado Lista Opções. O que tem nesse Lista Opções? Uma série de coisas. Está escrito aqui, ó, A1, A0, M2, M1 e M0. Qual é a lógica disso daqui? A vai se referir a ano e o M refere-se a mês. O número posterior, ele refere-se a quanto tempo isso volta no passado. Aqui volta 0 meses, aqui volta 1 mês, aqui voltam 2 e assim por diante. Depois de criada essa coluna, ela é expandida. E aí, ó, pode ver que aqui, ó, por exemplo, abril, já tem aqui várias linhas. Abril, ano -1, ano 0. Essa é a identificação, mas eu ainda tenho que colocar essas informações aqui em outras colunas, para dizer quando esses períodos começam, quando esses períodos terminam. Próxima coluna que eu vou dizer, então, agora eu tenho lista opções, eu quero saber quando essa data começa, quando esse período anterior aqui vai começar. Então, aqui, ó, se ele começa com E, eu vou fixar direto essa data como ano, que está aqui nessa coluna, ano início, menos o número que está aqui ao final. Então, aqui é ano de 2014, aqui a data de início vai ser ano 2014 menos esse 1 que está aqui, e aí o dia 1º de janeiro. Já se for, a coluna começa com M aqui, é um mês, então vou usar date.start of month, início do mês, adicionando meses nessa aqui, ó, mês início menos o número que está aqui, ó. Então, aqui, ó, nesse caso aqui é janeiro,
zero meses retornou o próprio janeiro. Janeiro menos um mês retornou dezembro. No final do período, eu vou adotar uma lógica bem parecida com essa daqui, ó. Se for ano, eu uso aquela mesma lógica para determinar o ano e eu fixo o dia 31 de dezembro. Já se começa com mês, ao invés de o in start of month, início do mês, eu vou usar end of month, final do mês, que vai retornar aqui o último dia. Então vamos ver se essa lógica fechou. Janeiro, ano anterior, 1 de janeiro a 31 de dezembro. Ano atual, de janeiro a 31 de dezembro. Mês, 2 meses para trás, ainda em janeiro, novembro, depois dezembro e depois o próprio mês de janeiro. Com isso, eu já tenho as datas e eu vou usá-las depois para manipular o calendário oficial do modelo. Fora isso, eu coloco um título que vai ficar visível para o usuário de uma forma mais inteligível. Simplesmente, ó, se for de ano, eu vou colocar text.from, para isso daqui já retornar como um texto, né? Início período, o ano dele. Então, aqui 2013, 2014. E já se for mês, eu vou colocar aqui o mês e o ano, novembro barra 2013. Beleza. Esse daqui é o calendário auxiliar que tem. Quando eu tenho ele aqui, esperar ele carregar aqui. Ok. No modelo, esse calendário auxiliar ele não está ligado com nada. Ele está isolado aqui. Ok. Feito isso, eu tenho um segmentador aqui para esse calendário auxiliar, que eu coloco aqui o ano e o mês. E eu tenho aqui um visual, um gráfico, onde eu tenho no eixo X aqui o título período. Então aqui é o 2022, 23, é aqui. E a medida que eu tenho, ela vai ser uma medida simplesmente aqui, ó, calculando a Veragex de mês e ano, o valor vendido. O que é o valor vendido? Opa, é acima. É só uma soma desse valor aqui, do total líquido do item, que está lá no modelo de pedidos de venda. Então, estando o valor aqui no calendário, ó, a Veragex, quando a gente tiver um período relacionado a um único mês, ele só vai ter um mês para fazer a média. Já quando for período de mais do que de um ano aqui, ele vai fazer a média de todos esses meses. Porque era o requerimento ali que tinha para aquele problema de negócio que eu precisava fazer a solução. No mundo real, isso daqui foi depois impresso e era distribuído impresso, foi gerado PDF, impresso para distribuição em setores que não tinham acesso ao BI mesmo. Então, aqui, ó, então, quando o usuário selecionou o mês de outubro, viu se os últimos 3 meses, então outubro deu isso daqui, setembro fechou esse valor, agosto fechou esse valor aqui, a média do ano está esse daqui, e a média do ano passado foi um pouquinho maior. Isso aqui deu uma orientação para entender como é que estava o acompanhamento desses números comparado aos meses anteriores. Aqui é um número de venda, mas poderia ser um número de qualidade de problemas, poderia ser um número de reclamações, poderia ser qualquer outra coisa seguindo essa lógica aqui. Então, espero que esse raciocínio tenha ajudado. Valeu então, até a próxima.